Cheguei. Cheguei, Brasil! Chegamos, galera! Já queria que você se aconchegasse aí, pegasse a sua Bíblia, a versão que você acha melhor. Nós vamos aqui na mensagem, e essa Bíblia é da Editora Vida. A letra é gigante, então para as maiores de 40 aí que já estão precisando de óculos, faça a aquisição desta Bíblia que você não vai sofrer com a letrinha pequena. Eu já terminei o livro de... A gente estava onde mesmo, gente? A gente estava em 2 Coríntios, não era? Eu já terminei, tá? Esses últimos 4 dias aí que nós tivemos nosso último encontro em live, foi na quinta-feira passada. Eu já terminei o estudo do 2º livro aos Coríntios e agora nós entraremos no livro para Gálatas, tá? Um livro também escrito por Paulo. E Paulo, então, ali por volta de 49 depois de Cristo, ele escreve essa carta aos irmãos, tentando trazer um entendimento para aquele povo. Então vamos lá, gente? Primeiro capítulo do livro de Gálatas. Eu, Paulo, com os meus companheiros na fé, envio saudações às igrejas da Galácia. Minha autoridade para escrever a você não vem de ninguém, nem procede de alguém de hierarquia superior, mas diretamente de Jesus, o Messias, e de Deus, o Pai, que o ressuscitou dos mortos. Fui convocado por Deus. Quero saudá-los com as belas palavras. Graça e paz. São belas, pois nos lembram como Jesus nos resgatou do mundo maligno em que vivemos quando se ofereceu em sacrifício por nossos pecados. A vontade de Deus é que experimentemos esse resgate. Glória a Deus para sempre. Amém. Não posso acreditar no que ouvi. Como podem ser tão inconstantes? Eu amo que Paulo já começa assim, direto e reto. Ele já começa aqui puxando a nossa orelha. Porque isso aqui serve para mim e para você. Que faz o quê? Que começa o negócio e não termina. Que começa empolgado e depois para de fazer. Leitura bíblica, inclusive, né? Vou ler a Bíblia esse ano todos os dias. Como pode vocês serem tão inconstantes? É isso que Paulo pergunta aos irmãos da Galácia, mas serve para mim e para você. Vocês, como resolvem abraçar outra mensagem? Vocês estão traindo aquele que os chamou para a graça de Cristo. E vocês sabem que não se trata de detalhes irrelevantes. É outra mensagem. E mentira deslavada sobre Deus. Os responsáveis por essa agitação estão virando a mensagem de Cristo de pernas para o ar. Quero deixar bem claro, se algum de nós, até mesmo um anjo do céu, pregar uma mensagem diferente da verdadeira e original, que seja amaldiçoado. Vou repetir, se alguém, não importa a reputação ou as credenciais que possua, pregar a mensagem diferente da que vocês receberam no início, seja amaldiçoado. Acham que falo desse modo para manipular alguém? Ou para impressionar o próprio Deus? Ou para ganhar aplausos do povo? Se não seria escravo de Cristo. Saibam que a mensagem que transmiti a você não é mero discurso motivacional. Eu não recebi de nenhuma tradição, nem a aprendi em alguma escola. Eu a recebi diretamente de Deus e de Jesus. Estou certo de que vocês ouviram a história da minha vida quando eu vivia no judaísmo. Na época, eu perseguia a Igreja de Deus. Meu objetivo era destruí-la. Ninguém me superava no apego às tradições dos nossos antepassados. Mas Deus estava de olho em mim. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me chamou por sua graça cheia de generosidade. Por sua intervenção, revelou seu Filho a mim para que eu anunciasse aos outros povos, os que não são judeus. Logo depois desse meu chamado, fui para a Arábia. Não consultei ninguém e não fui a Jerusalém me aconselhar com os que já eram apóstolos. Mais tarde, voltei a Damasco. 3 anos depois, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e saber mais sobre a fé. Olha só, Paulo foi tão impactado no encontro dele com Jesus, ficou tanto tempo fazendo ali, né, discipulado por Barnabé, aprendendo sobre o cristianismo, que ele demorou 3 anos para conhecer Pedro. E Pedro era o cara que, né, o líder do cristianismo, que foi inclusive convocado e validado por Jesus, né? Então ele ficou 3 anos
se discipulando, aprendendo, compreendendo a fé cristã, para então ir conhecer Pedro. E aí ele fala, né? Foram apenas 15 dias, mais que 15 dias. Com exceção de Tiago, irmão do Senhor, não vi nenhum outro apóstolo. Diante de Deus, estou falando a pura verdade. Então comecei o meu ministério nas regiões da Síria e da Cilícia. Mesmo depois de todo aquele tempo, eu ainda não era conhecido das igrejas cristãs da Judéia. O que sabiam de mim era apenas isto: aquele homem que antes nos perseguia, agora está pregando a mensagem que tentou destruir. E como eles agradeceram a Deus e o adoraram por minha causa. A fama de Paulo, e até hoje, né? Essa fama de Paulo é que antes ele perseguia e agora ele prega a palavra de Deus. E é tão curioso a gente entender como Deus é mestre, né, no ensino. Ele faz com Paulo aquilo que ele faz comigo e com você. Quantas de nós fomos pessoas que negaram a cruz, eu era uma pessoa que ria do cristianismo, gente. Eu não conhecia, portanto, por ignorância, mas eu falava assim, gente, se alguém já morreu pelos meus pecados, então não existe pecado. Eu tinha umas falas que era bem debochada com relação ao cristianismo. E hoje eu sou a pessoa que prega o cristianismo, que prega a palavra, que declara a palavra, porque assim Deus faz. Aquelas pessoas que eram improváveis, ele vem, chama, convoca, tem um encontro sobrenatural e não tem como a gente não se render e viver aquilo que ele nos chamou para viver. E Paulo é o nosso exemplo nisso, né? Capítulo 2. 14 anos depois daquela primeira visita, Barnabé e eu subimos a Jerusalém e levamos Tito conosco. O propósito era esclarecer o que me fora revelado e apresentei a eles exatamente o que eu estava pregando aos que não são judeus. Foi uma reunião com os líderes mais estimados da igreja, porque não queríamos que o assunto fosse motivo de debate público, trazendo tensão. Isso poderia prejudicar anos de trabalho e também meu ministério. É bom dizer que Tito não é judeu, não teve de se circuncidar. Mas houve alguns que se infiltraram na conferência, passando-se por cristãos. Eles vieram espionar a liberdade espiritual dos seguidores de Cristo. Não podíamos permitir que vocês deixassem de lado a verdadeira mensagem. Quanto aos que eram considerados importantes na igreja, a reputação deles não me incomodou. Eu não me impressiono com aparências. Eu não me impressiono com aparências, quanto mais Deus. Nenhum deles acrescentou nada à mensagem que eu prego. Logo ficou evidente que Deus me havia confiado a tarefa de pregar aos não-judeus a mesma mensagem pregada por Pedro aos judeus. Reconhecendo que Deus tinha me chamado, Tiago, Pedro e João, colunas da igreja, receberam a mim e a Barnabé e nos designaram para o ministério aos demais povos. E eles continuavam alcançando os judeus. Apenas acrescentaram um pedido, que nos lembrássemos os pobres, o que é meu desejo profundo. Depois disso, Pedro veio a Antioquia. Acabei tendo de confrontá-lo, pois ele errou feio. Vou contar como foi. Antes que algumas pessoas da parte de Tiago chegassem à cidade, Pedro comia normalmente com os que não eram judeus. Mas depois que o grupo de Jerusalém chegou, todos conservadores, ele começou a evitar todo contato com seus amigos não judeus. Isso provou que ele tinha medo do grupo conservador judaico que tentava fazer valer o velho sistema da circuncisão. Infelizmente, o restante dos judeus da igreja de Antioquia aderiu à hipocrisia, até mesmo Barnabé. Quando vi que ele não se comportava de acordo com a mensagem, contestei Pedro na frente de todos. Se você que é judeu não segue as regras judaicas quando não estão observando pelos guardiões de Jerusalém, que direito tem de exigir que os não-judeus se adaptem aos costumes judaicos, só para causar boa impressão aos seus velhos amigos de Jerusalém? A verdade é a seguinte: nós judeus não somos superiores aos pecadores. Sabemos muito bem que não somos justificados diante de Deus por guardar as regras, mas apenas pela fé em Jesus Cristo. Como sabemos disso? Nos tentamos e com o melhor sistema de regras do mundo. Sabendo que ninguém pode agradar a Deus por esforço próprio, cremos no Messias para sermos justificados por Deus. Isso nunca acontecerá por praticarmos o bem. Já perceberam que ainda não somos perfeitos? Grande novidade. Mas vendo que gente como eu, que creu em Cristo e foi justificado por Deus, não é perfeita, teriam vocês a ousadia de acusar Cristo de ser conivente com o pecado? Que acusação leviana! Se eu tentasse ser justo praticando o bem, estaria reconstruindo aquilo que destruí. Estaria agindo como um impostor.
Explico o que aconteceu comigo. Tentei guardar as regras e me esforçar para agradar Deus, mas isso não funcionou. Então desisti de ser um homem da lei para me tornar um homem de Deus. Que coisa linda. A vida de Cristo me mostrou como fazer isso e me deu capacidade de viver assim. Eu me identifico totalmente com Ele. De fato, fui crucificado com Cristo. Meu ego não ocupa mais espaço em mim. Pouco me importa parecer justo ou ter um bom conceito entre vocês. Não estou mais tentando impressionar. Agora, Cristo vive em mim. A vida que vivo não é minha, mas é vivida pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. E eu não volto mais atrás. Não está claro que voltar para a velha religião de guardar regras e agradar a outros é abandonar a nossa vida de relacionamento com Deus? Não posso desprezar a graça de Deus. Se é possível ter um relacionamento vivo com Deus apenas guardando regras, Cristo morreu em vão. Bom, contexto aqui do capítulo 2 aos Gálatas, né, a Galácia. Pedro tinha um comportamento quando os conservadores estavam vendo e outro comportamento quando estava sem ser visto por estas pessoas. Paulo, observando isso, confrontou ele. Ué, mas o que está acontecendo, Pedro? Tu não tem segurança no quem tu é? Qual é a tua convicção? A quem você quer agradar? E Paulo vem e confronta Pedro nisso. Justo, né, gente? Justo. Só que aí ele continua falando que não vale a pena a gente viver uma vida, uma fé, buscar agradar pessoas, sendo que Deus sonda o nosso coração. E no final ele diz, se você desprezar o amor genuíno de Deus para cumprir regras, qual foi, né? Não valeu a pena o sacrifício de Cristo naquela cruz. Ele morreu em vão. O nosso relacionamento com Deus, ele vem mediante o sacrifício de Jesus. Então faz parte disso a gente compreender, nós não somos perfeitos, não há um perfeito na terra senão Cristo, e a nossa busca deve ser essa, não ficar guardando regras, mas ter um coração de fato, genuíno, convertido a Cristo, um coração que independente de quem está olhando ou não, se porta de acordo com a verdade, de acordo com a bondade de Deus. E aí a gente vê tanta gente, né, que arrota a santidade só quando tá na igreja, dentro de casa é um próprio demônio, fala mal com a esposa, fala mal com o marido, não trata os filhos da mesma maneira. Uma vez a gente perguntou, né, para uma menina, o pai dela pastor, e ela frequentava uma outra igreja, e a gente perguntou, mas por que você não frequenta a igreja do seu pai? E ela falou assim, porque eu sei quem ele é em casa. Então, assim, infelizmente, é muito comum que pessoas sejam santas e crentes só em ambientes que para elas fazem sentido. Fora de ambientes em que elas não querem a aprovação, não precisam da aprovação de pessoas, elas, de fato, elas se perdem. É muito triste, né? Gálatas 3. Meus queridos Gálatas, vocês ficaram malucos. Alguém os enfeitiçou, perderam o juízo. Algo muito estranho aconteceu, pois é óbvio que Jesus crucificado não está mais no centro da vida de vocês. E vejam que o seu sacrifício na cruz foi apresentado a vocês com muita clareza. Permitam-me perguntar, como começou a nova vida de vocês? Foi resultado de esforço para agradar a Deus ou foi por terem aceitado a mensagem de Deus? Pretender continuar com essa loucura? É preciso perder o juízo para pensar que é possível completar por esforço próprio aquilo que foi iniciado por Deus. Se vocês não forem capazes o bastante para começar a obra de Deus, acham que podem aperfeiçoá-la? Será que tudo que sofreram foi inútil? Cuidado, vocês podem perder tudo o que alcançaram. Responderam-me, Respondam-me, será que Deus, que os presenteia com sua presença, com o seu Espírito, que realizou em vocês o que jamais conseguiram fazer por esforço próprio, fez tudo isso por causa do esforço de vocês ou porque vocês confiaram a Ele esse trabalho? O que aconteceu com vocês não é diferente do que ocorreu com Abraão. Ele creu em Deus e esse ato de fé transformou-se numa vida justificada por Deus. Não é óbvio que quem deposita a confiança em Cristo, mas não na lei, é como Abraão, filho da fé? Está previsto na Escritura
que Deus justificaria os não-judeus pela fé. As Escrituras deixam isso muito claro na promessa feita a Abraão. Por seu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Portanto, quem agora vive pela fé tem a mesma bênção de Abraão, quem viveu pela fé. Não se trata de uma doutrina nova, é antiga e mostra que todo o que tentar viver a justiça por seu esforço próprio, independente de Deus, está destinado ao fracasso. As Escrituras resumem isso assim: maldito aquele que não consegue cumprir tudo o que está escrito no livro da lei. A impossibilidade óbvia de se cumprir um código moral como esse deixa claro que ninguém pode ter um relacionamento com Deus nessa base. Só pode ter um relacionamento real com Deus quem aceita o caminho de Deus. Fazer alguma coisa por Deus é o oposto de deixá-lo fazer por nós. Abacuque disse tudo. Quem crê em Deus é justificado por ele, e essa é a vida real. A observância das regras jamais chegará à vida de fé. A pessoa apenas perpetuará o hábito de guardar regras, o que se vê nas Escrituras. Aquele que faz essas coisas continua vivendo por elas. Cristo nos redimiu dessa vida amaldiçoada de derrotas, quando ele mesmo a absorveu. As Escrituras dizem: maldito é aquele que foi pendurado no madeiro. Foi o que aconteceu quando Cristo foi pregado na cruz. Ele se transformou em maldição e ao mesmo tempo deu fim à maldição. Agora, por causa disso, está tudo resolvido. E vemos que a bênção de Abraão está disponível para quem não é judeu também. Todos agora podem receber a vida de Deus, o seu Espírito que está conosco quando cremos, exatamente como Abraão recebeu. Amigos, permitam-me citar um fato cotidiano para ilustrar a vida de liberdade de que estou falando. Quando o testamento de alguém é assinado, ninguém pode anulá-lo, nem acrescentar-lhe nada. É o caso das promessas feitas a Abraão e ao seu descendente. Observem que as Escrituras, na linguagem cuidadosa de um documento legal, não dizem aos descendentes, referindo-se a todos em geral, mas aos seus descendentes. A palavra está escrita no singular, referindo-se a Cristo. Quero explicar esse texto. Um testamento mais tarde assinado por Deus não é anulado por um acréscimo anexado 430 anos mais tarde. A promessa contida no testamento não foi negada. O adendo com suas instruções e regras não diz respeito à herança prometida no testamento. Então, qual o objetivo desse adendo que chamamos lei? Foi um acréscimo à promessa original contida na aliança feita com Abraão. A propósito da lei era preservar um povo pecador na história da salvação, até que Cristo, o descendente, viesse herdando as promessas e concedendo-as também para nós. Evidentemente, a lei não foi dada no encontro direto com Deus, mas foi dada por anjos e por um mediador, Moisés. Se há um mediador como havia no Sinai, então o povo não se relaciona diretamente com Deus, não é mesmo? Mas a promessa original é a bênção direta de Deus, recebida pela fé. Estaria então a lei contra a promessa? Seria uma negação da vontade de Deus para nós? Nunca. Seu propósito foi mostrar que não tínhamos um relacionamento de verdade com Deus, ou seja, mostrar como é absurdo esperar que um sistema religioso consiga sozinho o que só é possível com fé, pelo cumprimento da promessa de Deus. Pois se observar regras pudesse trazer vida para nós, nós já teríamos obtido. A questão é que, enquanto ainda não havíamos chegado a ponto de responder com fé ao Deus vivo, fomos devidamente guardados e protegidos pela lei mosaica. A lei era como aqueles tutores gregos bem conhecidos de vocês, que conduzem as crianças à escola, protegem dos perigos e distrações, certificando-se que chegarão onde devem ir. Mas agora que chegaram ao destino, não precisam mais desse tutor. Pela fé em Cristo, vocês também têm agora um relacionamento direto com Deus. O batismo que receberam em Cristo não foi um simples banho, mas um novo começo. Vocês também passaram a usar novas roupas, roupas de adulto na fé. A vida de Cristo, o cumprimento da promessa original de Deus. Na família de Cristo não pode haver divisões entre judeus e não-judeus, escravos e livres, homens e mulheres. Entre vocês todos são iguais, isto é, nós todos estamos em um relacionamento com Cristo. Agora que são a família de Cristo, vocês são também os famosos descendentes de Abraão, herdeiros de acordo com as promessas de Deus. Bom, tá claro que existia ainda ali uma rixa, né? Existia ainda uma divisão. Existia ainda pessoas que estavam do lado de cá e pessoas que estavam do lado de lá. Os que estavam com Paulo, os que estavam com Pedro. Infelizmente, desde que o mundo é mundo, desde que a igreja foi instituída do jeito, no modelo de Cristo, é assim. E hoje não é diferente. Uma pena, né? Uma pena que a gente não entenda o poder da unidade. O quanto a gente pode ir mais longe com unidade, com o mesmo foco, seguindo as mesmas regras,
né, vivendo do mesmo modo, um defendendo o outro ao invés de atacar o outro. É tão triste de ver, né, a igreja falando mal da própria igreja, mas infelizmente Paulo estava aqui escrevendo a Galácia, já tentando tirar esse tipo de pensamento. Mas, minha gente, eu hoje estava ouvindo uma pregação e eu estava pensando, né, a gente tem vivido dentro da igreja, a gente está no capítulo 4 de Gálatas, a versão é a mensagem. A gente tem vivido um tempo de igreja, e eu falo porque tenho tido a honra de sentar e conhecer muitas igrejas no Brasil e fora do Brasil. Igrejas brasileiras, né, fora do Brasil, e igrejas no Brasil. E eu tenho visto, sim, eu tenho testemunhado um movimento, um mover diferente de Deus com o Brasil. A gente tem tido mulheres e homens muito ungidos, profetas designados, levantados para este tempo, que tem aquecido nosso coração, tem levantado a igreja de uma maneira sobrenatural, igrejas nascidas há pouco tempo, já grandes, relevantes, consistentes na palavra. E eu vejo isso como um avivamento em Deus. E aí, quando a gente olha para a autoridade de Deus, né, a autoridade dele na nossa vida, o que é autoridade? Já parou para pensar? O que isso significa? Qual o significado dessa palavra biblicamente? A autoridade, ela requer duas características, né? Para você dizer que uma pessoa tem autoridade, ela precisa ser protetora e provedora. Deus reúne essas duas qualidades, né? Ele nos protege e é também o nosso provedor. Por isso, é a nossa autoridade máxima. É sobre ele que está, a nossa autoridade vem de Deus, né? Ele é a nossa autoridade máxima. Por quê? Porque ele é protetor e provedor. Mas ele designou o homem, o sexo masculino, como uma cabeça, como uma autoridade na família, uma autoridade da casa, autoridade da mulher, né? E aí a gente está vivendo uma crise dessa palavra, dessas qualidades que muitas vezes a gente não vê no homem, né? No sexo masculino neste caso, nem na sua família, marido, nem como sacerdote. Tem se perdido muito essas características numa pessoa que se diz autoridade. São pessoas que se levantam, se ordenam, se ungem, homens, né, que falham nessa função na sua família como marido, homens que querem ser vistos e respeitados, querem que suas mulheres, suas esposas se submetam, mas não têm exercido a autoridade da maneira que tem que ser. Não tem sido protetor, não tem sido provedor. E aí a crise começa nesse lugar aí, quando a gente olha lá para Adão, que era a autoridade instituída por Deus na vida de sua mulher Eva, e inclusive era quem deveria cuidar e zelar, né, do jardim do Éden. Falta para Adão essas características, quando simplesmente, ao ser questionado o que aconteceu, ele culpa Eva. Claramente, Adão abriu mão de ser a autoridade. Ele não proveu e ele não protegeu Eva. E aí eu percebo essa maldição que vem caindo sobre nós, né? A mulher que tem dificuldade de submeter, e justamente porque este homem, com essa raiz adâmica, também tem dificuldade de proteger e prover. E aí essa reflexão me veio porque eu fiquei pensando assim, a igreja tem se levantado muito para ensinar a mulher, para lembrar a mulher do seu papel, da sua função de auxiliadora, de ajudadora, que nós devemos nos submeter, que nós temos uma função de ajudar os nossos maridos, que nós devemos muitas vezes buscar por sabedoria, porque a mulher sábia edifica o seu lar. Nós devemos ser a mulher de Provérbios 31. E aí tem conferências, tem congressos, tem reuniões, tem várias coisas que têm como finalidade
reforçar, relembrar, fazer com que nós compreendamos de forma bíblica o papel da mulher, né? Auxiliadora, ajudadora, submetida à missão do seu marido. E a gente percebe essa ansiedade da mulher de querer ser isso. Mas será que a gente não está falhando em lembrar ao homem que ele é a autoridade? E para que ele haja com autoridade, ele precisa proteger e prover? Será que não está faltando para a gente e para a igreja trazer à tona esse tipo de diálogo, esse tipo de assunto? Como é que eu, como mulher, posso então chegar na minha casa, cumprir a minha função de ser auxiliadora, ajudadora, e quando sentir necessidade de autoridade masculina, autoridade do meu sacerdote dentro de casa, faltar proteção e provisão? Agir como agiu Adão com Eva. Não, foi a mulher que tu me deu. Não tenho nada a ver com isso. É muito comum que homens estejam falhando neste papel. É muito comum, infelizmente, que mulheres não se sintam protegidas e muito menos providas pelos seus maridos. E aí fica aquela dicotomia, aquela neurose louca da gente de saber que preciso me submeter, preciso ser auxiliadora, preciso ser ajudadora, mas a quem? Porque não há autoridade dentro da minha casa. Porque o meu marido, quando ele tem que me proteger, ele não me protege. Ao contrário, ele me acusa, ele me julga, ele me critica, ele me aponta, ele me expõe. Quando ele tem que prover, também falta, porque agora ele quer que eu dê conta de tudo também. Ele não se esforça, no mínimo, para ser o provedor desta casa. Ao contrário, parece que está sobrando tudo para mim. Parece que está sendo jogado tudo nas minhas costas. Então, eu percebo que, de repente, a gente precisa começar também a trazer à tona esse tipo de reflexão que forma este homem para ser e agir com autoridade. Para que ele entenda que não é só uma autoridade dada, mas é conquistada. Que a autoridade requer outras atitudes que a confirmem. Para que você, meu querido, seja autoridade no seu lar, que a sua mulher se submeta a você, que seja inclusive a sua auxiliadora e sua ajudadora, você precisa proteger e prover. E se isso não está acontecendo, você precisa buscar que isso aconteça. Para que encontre, então, uma funcionalidade de papéis dentro dessa casa. E, automaticamente, a gente tem que trazer isso para a igreja. O pastor, o líder, ele precisa ser a autoridade da igreja. A autoridade que submete a Cristo. E esta autoridade precisa proteger e prover também a igreja. Né? A gente faz esse tipo de associação porque biblicamente é assim. O modelo é esse. O modelo é esse. Mas o que a gente tem visto? Pastores se degladiando, brigando entre si e esquecem de prover, de alimentar o seu povo com a palavra. Esquecem de proteger a noiva, porque estão protegendo seus próprios egos. Então, como é que eu posso me inspirar, sendo eu um membro, sendo eu uma pessoa que estou ali tentando ser discipulado? Então, a gente precisa ampliar um pouco a discussão. A mulher, sim, precisa ser ensinada, discipulada, conferências, congressos. É maravilhoso porque nós temos um papel gigante dentro do nosso lar, com os nossos filhos, né? Eu sou fruto de um lar de divórcio, mas a minha mãe, com a fé dela, conseguiu guiar as 4 filhas de uma maneira assim que só Deus para explicar. Mas falta, porque pesa para esta mulher, pesa para esta mãe, pesa para esta noiva, pesa para a igreja. Quando você tem uma pessoa que ocupa um cargo, mas ela não exerce aquele cargo da maneira devida.
ela é autoridade, mas é uma autoridade que é exigida, não é uma autoridade conquistada. Homens que me escutam aqui, eu preciso que você se avalie. Você só é autoridade quando você protege e provê a sua esposa, quando você protege e provê a sua casa, quando você protege e provê a sua família. Caso contrário, você está disfuncional. E você não tem como, estando disfuncional, exigir que a sua esposa funcione. Não tem como você, estando disfuncional, exigir que a sua família funcione. Não tem como você, estando disfuncional, exigir que a sua casa funcione. É necessário que você, como homem, instituído para ser autoridade da sua casa, sacerdote do seu lar, você se comporte como uma autoridade deve se comportar, protegendo e provendo a sua casa. Não importa quantas horas você vai dormir, se vai ser 4 ou se vai ser 3. É exigido a você o papel de ser o provedor. É exigido a você o papel de ser o protetor. Se você tiver que ficar de vigília, protegendo a sua família, fique. Sem reclamar, porque essa é a sua função. Agora, a gente não pode falar, né, abertamente sobre isso. Porque as pessoas se doem. Não, porque agora é direitos iguais. Direitos iguais para quem? Se nós estamos submetidos à palavra. E aqui não existe nada de direitos iguais. Aqui a função da mulher está muito bem definida. A função do homem está muito bem definida. Só que eu vejo que quando é conveniente para a mulher, quando é conveniente, aí ela saca o entendimento secular. Aí ela rasga a Bíblia. Quando é conveniente para o homem, ele saca o entendimento secular. E aí rasga a Bíblia. Onde é que a gente vai parar desse jeito? De verdade. Porque eu não estou preocupada com você que é adulto. Eu com 41 anos, meu marido com 40 anos, não estou preocupada. Eu estou preocupada com as gerações que estão vindo. Estão entendendo errado. Estão vendo errado, estão vendo a confusão, assim como Paulo se preocupava com aquele povo que estava ali, né, tentando entender o que é certo, o não judeu ou o judeu, o que Paulo prega ou como Pedro prega. A gente faz uma confusão, gente, de algo que é tão simples. Mas sabe o que falta? Falta etimologia da palavra. A gente fala, eu sou a autoridade, né, o homem é a autoridade, é o sacerdote. E o que isso representa? Quem é que diz o que isso representa? Quais são as funções? Qual é o comportamento por trás de uma pessoa que é autoridade? Então a gente precisa começar a ampliar esse discurso, ampliar essa discussão, trazer, rememorar o simples. O simples, de acordo com a autoridade, é proteger e prover. E que infelizmente Adão falhou nisso. Adão fracassou em proteger e prover a sua família, a Eva. Na primeira oportunidade que teve, jogou ela para os leões. Se omitiu, se isentou. E hoje nós vimos muitos homens fazendo a mesma coisa. E aí automaticamente brota no peito da mulher a insegurança. Essa insegurança faz com que nós tenhamos dificuldade de submissão. Faz com que nós tenhamos dificuldade de ser ajudadora. Porque às vezes a gente tem que ser a sacerdote da casa. A gente tem que prover. A gente tem que proteger nossa família. A gente que tem que proteger nosso marido, porque ele não está dando conta. Ah, mas existe uma parceria. Claro que existe uma parceria. Óbvio que existe uma parceria. Eu não estou falando de financeiro. Eu estou falando de posicionamento. Eu estou falando de entendimento. Existem fases na vida do casal. Fases. Mas o marido, o homem, jamais pode achar que a obrigação de prover é da sua esposa. Jamais pode se isentar dessa função. Jamais. Ainda que esteja passando por dificuldade. Jamais pode se isentar de montar vigília na sua porta para proteger sua casa, sua família. De bater no peito e falar, eu vou para a guerra para defender meu filho. Não, a gente não pode achar que é normal, que é comum que homens se isentem desta posição e coloquem as mulheres nesse lugar. E depois que dá tudo errado no casamento, vem falar que a mulher que não é sábia. Vem falar que é a mulher que é o problema, como Adão fez com Eva.
Quando deu tudo errado lá no Éden, veio Adão na cara dura. Sem assumir que não protegeu e não proveu, falar que o problema foi Eva que não tinha sabedoria. Até quando? Até quando a gente vai ver essas coisas acontecerem e não vai tocar nesse tipo de assunto? Tá na hora da gente começar. Porque gerações estão sendo criadas e construídas com esse entendimento. Com entendimento secular. Direitos iguais. A mulher e o homem tá aqui. Só que biblicamente não é assim. Vocês estão entendendo o tamanho da disfunção? Que não é de hoje. Ó, tem pelo menos umas 3 gerações aí já, né? Sofrendo por influência de omissão do nosso querido Adão. Só que Jesus veio, Cristo veio para colocar ordem naquilo que foi desordenado no Éden. Cristo veio para redimir, Cristo veio para trazer redenção, Cristo veio para trazer para a mulher uma função específica novamente. Você é auxiliadora, você vai ser zelada pelo seu marido. E ele vai ser o seu protetor, ele vai ser o seu provedor. Ficou claro isso em Cristo. Ele é a cabeça da igreja. Ele é o noivo. A noiva é a igreja. Ele protege, ele alimenta. A noiva flui, a noiva brilha, a noiva acolhe, a noiva carrega, dá colo. Esse é o papel da noiva. Esse é o papel da mulher no casamento. Cristo, a cabeça, a autoridade, protetor, provedor, alimenta, protege, faz vigília para defender a noiva. Morre pela noiva. Você, homem que me escuta, quais são as qualidades de Cristo que você reúne como autoridade da sua casa? Como autoridade, como sacerdote dessa família? Quantas vezes você acampou vigília para proteger sua casa, sua família? Quantas vezes você ergueu a sua voz para defender aqueles que falavam mal da sua esposa, que falavam mal dos seus filhos? Ou você ficou com vergonha do vizinho e repreendeu seu filho ao invés de defendê-lo? Você, para ser aplaudido pelo vizinho, para não entrar em confusão com o vizinho, com quem quer que seja, você repreendeu, corrigiu seu filho, dando para ele insegurança de saber que, de repente, ele não pode contar com o pai. Porque o pai, ao invés de proteger, expõe. E a sua esposa? É ela que tem que ficar sem dormir para saber quem é que vai pagar o boleto? É a sua esposa que tem que ficar à noite em claro para saber como é que vai pagar o aluguel da sua casa? Não, não é. Não é. Se você é autoridade e quer que a sua esposa se submeta, quem tem que passar a noite em claro, quebrando a cabeça, em oração, para Deus te dar estratégia, para ser o protetor e o provedor da tua casa, é você, homem. Porque se você faz isso, a sua esposa se submete com alegria, como a noiva se submete ao noivo. A sua esposa faz com alegria, mesmo que você não tenha ainda 100% plenitude de provisão e proteção dentro de casa. Mas quando você se coloca nesse lugar, mulher, pode dormir. Eu vou dar um jeito. Filho, filhão, conta comigo. Pode se jogar, papai te segura. É assim que a gente espera. É assim que biblicamente está escrito. É esse o modelo. É que se os dois fizerem seu papel, não tem conflito. É que se os dois cumprirem a sua função, não tem conflito. Quem é a autoridade máxima na nossa vida? É Deus. E por que a gente descansa em Deus? Porque Ele é a autoridade, Ele é protetor e provedor.
Deus nos alimenta. Deus nos protege. Meu Deus do céu, Ele é a nossa autoridade. E se você, agora outra reflexão, ainda com esse mesmo peso, se você tem dificuldade de descansar e confiar em Deus, é porque você não deu a Ele ainda autoridade sobre a sua vida. Se a falta de dinheiro, a crise no casamento, a dificuldade com seus filhos, não sei qual é a sua luta. Ao invés de você descansar em Deus, entregando a Ele todas essas dificuldades, você perde noite em claro, fica ligando, pensando, tentando resolver com a força do seu próprio braço, é porque você está sozinha mesmo nesse mundo. Você ainda não deu a Deus autoridade sobre a sua vida. Falei, não, mas eu estou na igreja. Mas se você não se comporta como se tivesse uma autoridade sobre a sua vida, que te protege e te provê, então tá difícil, tá estranho. Eu sei o quanto é difícil isso. Eu sei. Eu cresci sem presença paterna. Difícil para mim era confiar na pessoa do sexo masculino. E Deus, Ele faz esse papel, né, de transferência da nossa paternidade. Se a minha paternidade terrena não foi a mais inspiradora, eu vou ter dificuldade de enxergar a paternidade do céu. Eu sei. Mas existe uma decisão e uma busca. O Espírito de Deus mora sobre nós, habita em nós. Deus anseia para que nós confiemos e descansemos nele. Eu tenho para mim que Deus, Ele trata com a gente como se a gente fosse criancinha. Ele fica, vem filha, vem, pula, eu tô te segurando. Ei, se joga, pode dormir, papai tá velando o teu sono. Não, preocupa com isso não, papai tá aqui, papai vai dar um jeito. É assim que eu enxergo meu relacionamento com Deus. Quantas vezes eu vou dormir pensando, meu Deus do céu, como é que eu vou resolver tal coisa? Eu falo, Senhor, o Senhor não dorme, mas a tua palavra diz que eu deito e durmo porque assim o Senhor quer. E eu vou me levantar porque assim o Senhor determinou. Então eu vou dormir. Porque eu sei que o Senhor é meu protetor e é o meu provedor. O Senhor me dá segurança de que amanhã a sua misericórdia se renova. E ao renovar a sua misericórdia, eu poderei agir diante da tua palavra. Então a gente precisa começar a avaliar os nossos comportamentos. Esse livro aqui não é uma historinha, é um livro de boas condutas, de boas práticas. É um livro sobre comportamento. Sobre transformação de comportamento, sobre negar a si mesmo, sobre dizer não para você e dizer sim para Jesus. É isso que está aqui. Não é uma historinha. Não é Paulo, Pedro, Davi, José, não, é você. É você que tem que se colocar aqui. Para isso, você precisa viver essa palavra aqui, declarar essa verdade. A verdade como verdade é. E mais uma vez, homens que me escutam, você é autoridade quando você protege e provê. Se está falhando nessas duas ações, nessas duas funções, comece a se consertar, comece a se corrigir. Comece, porque a sua próxima geração beberá, será influenciada do seu conserto aqui. Paramos em Gálatas 4. Voltaremos. Se você quer continuar lendo, sugiro que sim, né? Afinal de contas, vão dar 10 da noite. Eu sei que você vai ficar um tempo aí, né, no seu celular, porque assim a gente é. Ai, gente, Gálatas só tem 5 capítulos. Deixa eu ver se a gente continua. Pra gente amanhã entrar em Efésios logo. 6. Vamos, né? Vamos.
Já falei o que eu devia falar, por pura obediência, porque esse assunto é bem pesado, eu sei. Mas estamos em casa, né? Então, o 4. 5. Cristo nos libertou para viver uma vida livre. Permaneçam nessa liberdade. Nunca mais aceitem sujeitar-se a nenhum tipo de escravidão. Quero enfatizar o seguinte: no momento que vocês se submetem à circuncisão ou qualquer outro sistema de regras, o dom da liberdade que Cristo conquistou no sofrimento acaba desperdiçado. Repito, quem aceita o sistema da circuncisão troca a maravilhosa vida de liberdade em Cristo pelas obrigações da vida de um escravo da lei. Creio que o que está acontecendo não era a intenção de vocês. Quem escolhe viver de acordo com seus planos religiosos, tentando ser justo, se desliga de Cristo e está fora da graça. Mas nós vivemos a expectativa de um relacionamento com o Espírito que satisfaz. Em Cristo, nem nossa religião mais criteriosa, nem a indiferença quando a obrigação religiosa significa alguma coisa. O que importa é algo mais íntimo, a fé expressa em amor. Vocês estavam correndo muito bem. Quem os convenceu a se desviar do caminho da obediência? Por certo, não foi aquele que os convocou para a corrida. Por favor, não pense que isso é insignificante. Basta um pouquinho de fermento para levedar uma grande quantidade de massa de pão. Lá no fundo, o Senhor me deu a certeza de que vocês não vão desistir. Mas aquele que está perturbando vocês, seja quem for, enfrentará o juízo divino. Saibam que o boato de que continuam a pregar a circuncisão é um absurdo, porque então eu ainda seria perseguido. Se eu pregasse a velha mensagem, ninguém ficaria ofendido. Omitir a cruz diluiria tanta mensagem que ninguém se importaria. Quero saber por que esses agitadores, tão obcecados, não se circuncidam totalmente. Poderiam se castrar. Não há dúvida que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Você entendeu isso aqui? Eu vou ler de novo. Capítulo 13 de Gálatas 5. Não há dúvidas de que Deus chamou vocês para uma vida de liberdade, mas não usem essa liberdade como desculpa para fazer o que bem entendem, pois assim acabarão destruindo-a. Em vez disso, usem a liberdade para servir o próximo com amor. É assim que vocês serão cada vez mais livres, pois o ensino da palavra de Deus resume-se a uma única frase: ame o próximo como a você mesmo. Isso que é liberdade. Se vocês vivem como cão e gato, vão acabar se destruindo. Querem perder a preciosa liberdade? Aqui vai um conselho: vivam na liberdade, motivados pelo Espírito de Deus. Só assim vencerão seus impulsos egoístas, pois há em nós uma raiz de egoísmo que guerreia contra a liberdade do Espírito. Esta liberdade é incompatível com o egoísmo. São dois modos de vida opostos, não dá para viver com dois, porque não escolhem o caminho do Espírito. Só por ele poderão fugir dos impulsos inconstantes de uma vida dominada pela lei. Todos conhecem o tipo de vida de uma pessoa que quer fazer que bem entende. Sexo barato e frequente, mas sem amor. Vida emocional e mental detonada. Busca frenética por felicidade sem satisfação. Deuses que não passam de peças decorativas. Religião de espetáculo. Solidão paranoica. Competição selvagem. Consumismo insaciável. Temperamento descontrolado. Incapacidade de amar e de ser amado. Lares e vidas divididos. Coração egoísta e insatisfação constante. Costume de desprezar o próximo, vendo todos como rivais. Vícios incontroláveis. Tristes paródias de vida em comunidade. E se eu fosse continuar, a lista seria enorme. Essa não é a primeira vez que venho advertir vocês. Se usarem a liberdade desse modo, não herdarão o reino de Deus. Mas vamos falar da vida de Deus. O que acontece quando vivemos no caminho de Deus? Deus faz surgir dons em nós, como frutas que nascem no pomar. Afeição pelos outros, uma vida cheia de exuberância, serenidade, disposição de comemorar a vida, um senso de compaixão no íntimo e a convicção de que há algo de sagrado em toda a criação e nas pessoas. Esse é uma pessoa madura, gente. Aqui, a maturidade é um desenvolvimento espiritual em Cristo. É um desenvolvimento do nosso fruto nele. E aqui, nessa versão, fica muito claro uma pessoa que é imatura e uma pessoa que é madura. Vocês perceberam? Uma pessoa madura, ela tem compaixão, ela comemora a vida, ela é serena, uma vida exuberante, de disposição em comemorar, em senso de compaixão íntimo, convicção de que há algo sagrado na criação e nas pessoas. A gente não olha, uma pessoa madura não olha para o outro com um mau olhar. Ela sabe que existe DNA de Deus em cada pessoa que existe neste mundo. 7 bilhões de pessoas, cada um foi criada por Deus.
tem o DNA dele, designada por ele, determinada por ele, sabe? Então, a pessoa madura, ela tem esse olhar de esperança, esse olhar de expectativa no que o outro é. Nós nos entregamos de coração a compromissos que importam, sem precisar forçar a barra, e nos tornamos capazes de organizar e direcionar sabiamente nossas habilidades. O legalismo não produz nada disso, apenas atrapalha. Para quem pertence a Cristo, seguir o próprio caminho e deixar para depois as necessidades dos outros são atitudes que ficaram cravadas na cruz. Já que a vida do Espírito é o tipo de vida que escolhemos, convém lembrar que isso não é apenas a ideia de um sentimento do coração. Suas implicações devem ser realidade em cada área da nossa vida. Isso significa que não devemos ficar fazendo comparações, como se fosse um melhor que o outro. Temos coisas mais importantes a fazer. Ninguém é melhor do que ninguém. Cada pessoa tem valor singular e inestimável. Está escrito aqui, né? Mas a gente vive se comparando. A gente vive comparando pessoas com pessoas. Cada um tem um valor singular. Não se compara aquilo que é diferente, minha gente. Por isso que a comparação humana, ela é injusta. Porque não há ser humano igual a outro. Você só compara o que é igual. Você compara um iPhone com outro iPhone. Mas pessoa com pessoa não compara, porque pessoa é singular. É inestimável o valor de cada um de nós. E por fim, os 6, amigos, vivam com criatividade. Se alguém cair em pecado, restaure-no com perdão. Criatividade no sentido, tipo assim, cara, se alguém pecou, ao invés de expor, ao invés de julgar, ao invés de matar, seja criativo. Restaure essa pessoa com perdão. Guardem as críticas. Vocês podem precisar de perdão antes que o dia termine. Hajam com misericórdia, estendam a mão aos oprimidos. Alguém falhou com você hoje? Alguém pecou com você? Você viu alguém cair, falhar, fracassar? Seja hoje a mão estendida para o perdão, para a misericórdia. Seja o exemplo de Cristo na vida dessa pessoa. Manda uma mensagem para ela. Diga, minha irmã, aquele que está em pé, cuidado para não cair. Eu não te condeno, porque Cristo não te condena. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Você não é o seu erro, você não é o pecado, você não é a falha. Você tem um valor singular e inestimável para Jesus. Seja esta pessoa hoje. Você vai ver o nível de dopamina que vai liberar no seu organismo. Você vai ficar mais feliz, vai dormir melhor. Agora fica aí remoendo, fica aí julgando, fica aí criticando, fica aí lançando veneno na vida dos outros. Fica aí se achando melhor que os outros porque o outro caiu e você está em pé por enquanto. Você vai ver. Cortisol, meu filho, cortisol. Porque você fica com medo de cair também para alguém não te julgar. Porque é desse jeito que a gente vive. Se pensam que são bons demais para agir assim, estão muito enganados. Cada um examine com cuidado a si mesmo e a maneira segundo a qual está cumprindo a missão que recebeu e dedique atenção total a ela. Não fiquem admirando vocês mesmos sem se comparando com os outros. Cada um precisa assumir o compromisso de fazer o melhor que puder com sua vida. Vocês que já chegaram à maturidade, sejam generosos com aqueles que os instruíram, compartilhando com eles tudo de bom que possuem e experimentam. Não se enganem, ninguém faz Deus de bobo. Toda pessoa colhe o que plantou. Quem planta egoísmo, ignorando a necessidade dos outros, e a Deus, colherá o mal. O resultado de sua vida será frutos inúteis. Mas aquele que planta conforme Deus, permitindo que o Espírito faça a obra e crescimento nele, terá uma colheita de verdadeira, de vida eterna. Portanto, não se cansem de fazer o bem. No tempo certo, teremos uma boa colheita, se não nos desesperarmos e desistirmos. Cada vez que tivermos chance, trabalhemos para o benefício de todos, a começar pelos mais próximos de nós na comunidade de fé. Você vai trabalhar pelo bem de todos, a começar pela sua casa, viu? Tem gente que é bom para os outros de fora, né? Nossa, bonzinho, servo, dedicado, cavalheiro, generoso, paciente. Os de dentro que sabe o preço de saber de um favor que você faz para eles, porque fica jogando na cara que fez, né? A começar pelos mais próximos. Nessas linhas finais, chamo a atenção para os traços grossos na minha caligrafia para ressaltar a importância do que escrevi. Aqueles que tentam impor a vocês a prática da circuncisão têm um único objetivo: querem parecer bons, sem fazer esforço, pois não têm coragem de viver a fé que compartilha o sofrimento e a morte de Cristo. A doutrina deles nada é, até porque nem eles guardam a lei. Observam apenas as leis que interessam aos seus propósitos. Eles querem que vocês sejam circuncidados para que possam se orgulhar do sucesso em recrutá-los para o lado deles. Como são desprezíveis!
Quanto a mim, não vou me orgulhar de nada a não ser da cruz do nosso Senhor. Por causa daquela cruz, fui crucificado aos olhos do mundo, libertado da atmosfera sufocante da necessidade de agradar os outros e me encaixar nos padrões mesquinhos ditados por eles. Quem vive Cristo e em Cristo e por Cristo não tem mais necessidade de agradar pessoas. A gente ama, a gente é generoso, a gente é gentil, a gente se doa, a gente serve, mas não para agradar pessoas, mas para agradar a Deus, amém? E ele fala isso daqui: eu fui crucificado em Cristo e graças a Deus eu estou livre dessa necessidade sufocante de agradar os outros e me encaixar em padrões. Percebem que essa é a questão principal? Não é o que fazemos, como submeter-se à circuncisão ou se rejeitá-la. É o que Deus está fazendo e Ele está criando algo novo, uma vida livre. Todos os que caminham por esse padrão são o verdadeiro Israel de Deus, seu povo escolhido. Paz e misericórdia sejam com eles. Francamente, não quero mais ser incomodado com essa disputa. Tenho coisas mais importantes para fazer, como viver a fé com seriedade. Trago em meu corpo a cicatriz do meu trabalho por Jesus. Que tudo que nos é concedido livremente pelo Senhor venha a ser de fato de vocês, meus queridos amigos. Amém! E amanhã a gente entra no livro de Efésios. Que Deus abençoe a sua noite. Que em nome de Jesus você vá dormir com uma disposição de não agradar pessoas, mas agradar a Deus, de fazer aquilo que Ele te comissionou para fazer. Você foi chamada para algo sobrenatural específico que só você pode fazer, então não abra mão desse lugar. Deus te escolheu, te designou profeta às nações, ainda quando você estava no ventre da sua mãe. Não esqueça disso, amém? Seja um pouquinho de Deus aqui nessa terra, onde você estiver, mas principalmente dentro da sua casa. Um beijo, até amanhã.